Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed The Drummer e hoje vamos ter que ser amáveis um com o outro, né, Maglaves? Hoje vamos ter um pouquinho aprender um pouco sobre a habilidade de amar, a amabilidade. Olha só, né? Estamos então aqui reunidos para mais um episódio da série Fruto do Espírito e hoje então vamos falar sobre a amabilidade. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Marlon. Então, hoje, mais um episódio da série Fruto do Espírito. Vamos falar sobre agora o atributo da amabilidade, né? Já estamos quase chegando no fim, né, dos atributos. Temos só mais o domínio próprio e o amor, né? Que o amor, né, vamos ver, né, como é que vamos falar sobre o amor, já que a amabilidade tem muita relação com o amor, né? E, muito bem, mas antes de a gente falar do amor, nós vamos falar sobre a amabilidade. E a questão hoje, falando sobre a amabilidade, Marlon, vamos começar com a definição, né, da palavra, como nós sempre falamos em todos os episódios da série Fruto do Espírito. O que seria então a tal da amabilidade? Característica ou atributo de amável. Coloquei também como retribuir com amor, que eu acho que é um significado mais bíblico para a palavra, né? Retribuir com amor. E como a gente estava brincando, é a habilidade de amar. Olha só. É interessante notar, né, Marlon, que a amabilidade vai aparecer na versão NVI, por exemplo, né? Se a gente pegar a versão Almeida, ele vai utilizar a palavra benignidade, né? Então, sim, é basicamente a mesma coisa que a gente falou. Característica, o atributo de amável, né? Ou seja, nós temos amáveis e benignidade vai ser a qualidade que é benigno. É mais ou menos a mesma coisa. É uma pessoa ser amável, ser generosa, ser boa, né? Então, ela tá muito ali próxima com a bondade, tá muito próxima com o amor, mas só que existe uma diferença entre amabilidade ou benignidade e a bondade, né? Com certeza. Bondade é mais ou menos assim, ó. Você pega e você escuta o episódio que nós falamos sobre bondade, link no post. E aí você vai saber. É que, cara, são diferenças sutis, né? Eu quero pegar no último episódio que é muito legal de perceber, é como um atributo tem conexão com o outro, né? Eu quero fazer uma conexão que, cara, o cara que é bondoso, logo ele vai desenvolvendo a amabilidade, que logo ele vai desenvolvendo a paz, que logo, enfim, sabe? Parece que vai fazendo uma ligação muito interessante, tipo, aquelas coisas loucas que seria a Bíblia, você fala, nossa, tudo faz sentido. Vamos dizer assim, a amabilidade é algo que vem bem mais do coração, de ser amável, né? Obviamente que vai ter a questão da ação, né? Obviamente que tem relação com tu aplicar isso, né? E transpor isso além do teu interior. Mas creio eu que a amabilidade, ela me parece assim, ela me remete muito mais assim, uma característica da personalidade da pessoa. Não personalidade, acho que personalidade não seria a palavra certa, mas a característica da pessoa ser amável, né? Como ela recebe as coisas, né? Tá relacionado também com a mansidão, né? Sim, exato. Se você ser mansa é uma pessoa amável, ela tá pensando, né, em amar a pessoa e tudo mais. Acho que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais também, como que isso a gente percebe na questão do fruto do Espírito, o que seria, talvez, a amabilidade, conforme a Bíblia fala, que daí talvez vai nos ajudar um pouco mais a explicar a amabilidade, né, Marlon? Tanto que a amabilidade, eu creio que seja um dos atributos do fruto do Espírito menos falados, né? A gente sempre ouve falar do amor, o domínio próprio,
próprio ganha em disparada, que todo mundo quer ter um domínio próprio, e sempre há esses outros pontos que a gente sempre mais conhecidos, né? Uma habilidade, todo mundo olha, deve ter alguma coisa a ver com amor, mas depois da pesquisa sempre acontece desses, né? Mas acredito que a amabilidade, ela, como eu coloquei no significado, significa muito a retribuição, sabe? A retribuir com amor. Creio que isso no fruto só é possível desenvolver em nós cristãos o ato de amar todas as pessoas, no sentido de que eu amo, ou eu trato as pessoas, no caso, como Deus me trata. Então, eu acho que essa é uma percepção do que é o atributo da amabilidade. Eu só consigo entender a amabilidade quando eu entendo a cruz. Se eu entendo o que foi a cruz, eu entendo o amor de Deus e o quão bondoso ele é na minha vida, né? Além da cruz, né? Além da cruz, ele é muito bondoso no dia a dia comigo, em coisas que eu não mereceria, e ele é tão bondoso, como a gente vê, né? A ligação, mas ele é tão amável, né? Conosco no dia a dia, que a gente deve sentir esse amor e retribuir isso no dia a dia. Pelo menos assim que deveria acontecer, né? E isso trata muito sobre um tema que a gente estava tratando, sobre um assunto da nossa igreja. Lembra que a gente estava conversando sobre uns aos outros? Eu acredito que a amabilidade no fruto do Espírito, ela tá muito ali junto à mutualidade cristã, né? Então, que só é possível para nós cristãos desenvolvermos a habilidade quando entendemos o amor de Deus por nós e nós, então, uns pelos outros, né? Ames uns aos outros, cuidai um dos outros, sujeitem uns aos outros, né? Então, creio que é uma das formas da gente perceber e entender o que significa isso no fruto do Espírito, né? E é uma das maneiras que é bem importante é de como nós manifestamos a amabilidade no modo de falar uns com os outros. Então, por isso que eu vejo, é a forma de retribuir o amor de Deus para com os outros, né? Então, isso significa no fruto do Espírito. E além desse do uns aos outros, que a gente já entra um pouquinho mais pra frente, é como Deus, ele é muito mais, digamos, paradoxal e muito mais profundo nesses outros que a gente pode abordar um pouquinho mais pra frente, né? Mas é isso aí, né, Marlon? Que nem tu falou, né? Se a gente pegar a própria cruz, a gente consegue perceber a benignidade ou a amabilidade de Deus ali, né? O amor dele. E aí, isso que eu tava tentando comentar antes da diferença de bondade e amabilidade, é que a bondade, ela seria a externalização da amabilidade. Exatamente. Digamos, não, que nem eu falei, não que a amabilidade tu não aplique, porque a gente consegue ver a demonstração da amabilidade de Deus quando ele manda seu único filho para morrer por nós. A gente consegue perceber, por exemplo, no caso de Estevão, né? Lembra de Estevão lá em Atos? A gente consegue perceber benignidade ou amabilidade na vida dele, no exemplo dele, quando ele estava para ser apedrejado e ele ora pelas pessoas, né? Ele diz assim, ó, não os considere culpados desse pecado. Então isso é uma expressão de amabilidade. Agora, bondade, daí, digamos, é algo mais, vamos dizer assim, uma ação mais ação. Que horrível. Mas falando sobre a Bíblia, Marlon, o que a Bíblia fala sobre a amabilidade? A gente vê, por exemplo, Paulo dizendo lá em Filipenses 4:5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, demonstrando que a nossa amabilidade, que ela é presente em nossa vida devido ao fruto do Espírito Santo, ela tem que ser conhecida por todos, ou seja, nós temos que ser vistos como pessoas, como a gente já viu, pacíficas, né, vivem em paz, pessoas que têm alegria, pessoas que são bondosas, pessoas mansas e também pessoas amáveis, pacientes e todos os outros que a gente já falou, né, do fruto do Espírito. Então a gente percebe que Paulo, ele trabalha dizendo, olha, isso tem que ser conhecido por todos, até porque Cristo lá em Mateus 7, ele vai falar sobre os frutos, né, da árvore, né? Ele vai dizer que toda árvore boa vai dar fruto bom, e a árvore ruim dá fruto ruim. E a árvore boa, ela não pode dar o fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar um fruto bom. Por isso, toda árvore que ela não vai produzir um bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo, ele vai falar, né, na parábola dele sobre a árvore. Então o que a gente entende? Que quando a gente fala sobre fruto bom e dar fruto bom, se nós temos o fruto do Espírito, nós temos então que externalizar essa amabilidade através de ser amáveis, como Paulo diz lá em Filipenses, né? Nós temos que ter essa amabilidade e ser conhecida por todos. E aí, eu concordo contigo quando tu diz que a amabilidade, ela é algo muito mais intrínseco e a bondade e os outros atributos parece que ele é uma externalização de tudo isso, né? Quando a gente lê ali, amem uns aos outros, e a gente entende que esse amar é a gente externar isso para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas e que realmente seja algo como luz, que nem vamos cuidar um dos outros. É um ato amável e a gente está sendo bom que as pessoas estão vendo, mas é aquele papo de eu não sou bom por mim, né?
Eu sou bom porque Cristo foi bom comigo primeiro. Então tudo que eu faço, se fosse eu fazer, não seria nada bom, né? Então você vê que a amabilidade, ela tá muito enraizada, eu vejo profundo nisso, enraizada na cruz de Cristo, na bondade, na amabilidade de Deus conosco, para então a gente praticar o restante, sabe? Tipo, externalizar com todos esses outros atributos com as pessoas, né? E com esse uns aos outros, eu pego muito ali João 13, versículo 34, que diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. E muito mais profundo que isso é em Mateus 5, do 43 a 48, né? Quando Jesus confronta a nós e a todos que estavam ali ouvindo, de que vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próprio e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, os que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E quando ele fala para mim, sejam perfeitos, eu vejo que é a nossa busca por desenvolver os frutos do Espírito, de buscarmos a perfeição e a santidade em nossa vida, de desenvolver tudo isso, e que quando nós temos todos os atributos que é o que espero que tenhamos lá na eternidade, é quando seremos perfeitos, né? Então, a amabilidade, ela vai mais profundo e muito mais além de que isso não é simplesmente para os nossos, né? Para os nossos amigos, para a nossa igreja, mas é para as pessoas que nos odeiam, para as pessoas que estão nos confrontando, que estão discordando da gente, que não acreditam no evangelho, que estão lá na escola, na faculdade, no trabalho, falando: cara, vocês são um bando de manipulado, não acredito em vocês. E Deus diz: cara, tenham amabilidade com essas pessoas também, né? Vocês dizem para odiar o seu inimigo, Deus diz: orem pelos que te perseguem. Então, tipo, né? É tudo, entra ali na regra de ouro, né? Faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por ti. Então, é muito profundo, né? Eu vejo que a amabilidade, ela é pouco abordada, mas quando eu estudei sobre ela, eu vi: nossa, olha que profundo é isso. E a gente fala pouco, né? Então, vai muito mais além de ser somente amável, mas ser amável até mesmo com aqueles que nos perseguem, pois ali, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu tipo, pá, sensacional, sabe? Então eu creio que na Bíblia ela trata com uma profundidade e não na amabilidade diretamente, né? A gente consegue enxergar a amabilidade nas ações de Jesus, de Paulo, né, de Estevão, como você falou ali, com as atitudes dele, né? Então ele externaliza a amabilidade que está enraizada na cruz de Cristo e, portanto, por eles reconhecerem, entenderem o amor de Deus na vida deles, por isso eles conseguem amar até os que os perseguem. Eles tratam bem até aqueles que os condenam, né? Então, eu olhei essa profundidade e essa ligação com a cruz, eu falei: nossa, eu preciso ser muito mais amável, digamos assim. Muito bem, Marlon. Então a gente viu aí o que é a amabilidade, né? Vimos ali que tem uma pequena diferença ali com a bondade. Acho que a gente tentou explicar o que a gente quer dizer, mas não sei se deu pra entender, porque às vezes até do jeito que eu falo eu não me entendo. Mas ok. Espero que o pessoal entenda. O importante é nós sabermos que a amabilidade é de ser amável, né? Temos que ser amáveis e temos diversos exemplos. E agora vamos falar, então, como que a amabilidade era presente em Cristo. Até porque, né, Marlon, se Deus é amor, logo, a amabilidade é uma característica básica de Cristo, né? Porque se ele é amor, né? Então, obviamente, ele tem que ter o maior amor. E até porque a gente vê, né, que 1 João, ele diz assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, né? Então, só pra mostrar que eu não inventei que Deus é amor, né? Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, como é que a gente vê essa amabilidade presente em Cristo, em exemplos, né? Daqui a pouco eu posso até me adiantar, eu comentei antes daquela questão de Estevão, né? E eu me lembrei que, além de Estevão, teve um outro cara que também orou por aqueles que estavam... No caso, Estevão estava sendo apedrejado, né? E ele orou por aqueles que estavam batendo nele, né? Que foi Jesus, né? Quando Jesus está na cruz, ele ora a Deus e pede também: Deus, perdoa, né? Eles, porque eles não sabem o que fazem, né?
eles não sabem, eles não entendem, né? Então a gente já poderia dizer que isso aí é um exemplo, né? Uma representação da amabilidade de Cristo. Com certeza. Eu pego outros exemplos também. Eu creio que é dessa forma que a gente consegue enxergar a amabilidade em Cristo, né? Tem muitos exemplos, até a mulher samaritana em João 4, um contexto social. Cara, como ele foi amável com as mulheres. Eu vou dar um asterisco para as feministas aí, que é 2 exemplos de mulher aqui, né? Da mulher adúltera em João 8. Cara, na mulher adúltera em João 8, eu fico vendo a amabilidade muito clara nele, da forma como ele ama tanto a mulher, quanto também até mesmo os pecadores ao redor. Pois, cara, eu fico imaginando, cara, eu já tinha vontade de sair na voadora, né? Tipo, sai daqui, seus loucos, o que vocês querem, né? Fazer isso com a mulher, ou estaria do outro lado querendo apedrejar a mulher, né? E Jesus ali eu acho muito irônico a forma como ele agacha, ele escreve que assim na areia, tipo, aí é a mansidão, é a paz, é tudo junto, né? Ele é Deus, ele tem tudo, então ele sabia administrar muito bem. Então ele vai lá, levanta com todo o amor do mundo e também com toda a dureza de uma profundidade que pega no âmago da pessoa e diz, cara, quem não tem pecado que tira a primeira pedra. E sem dizer uma palavra que, de certa forma, vai ferir, é ofensiva. Não, ele disse algo que pegou no íntimo de todo mundo, ao ponto de todo mundo sair, virar as costas e não falar mais nada. Tipo, caraca. As curas, né, como um contexto geral, a forma como ele ensinava, então tudo isso era muito latente na vida dele, né. E lembrado ali em 2 Coríntios 10:1, que Paulo, na sua introdução, fala, eu, Paulo, pela mansidão e pela benignidade de Cristo, falo com vocês, né. Ele faz essa introdução, que como é reconhecível isso na vida de Cristo. É interessante que se a gente for falar de atributo de Deus, né, a gente vê, tipo, tem diversos salmos que falam que Deus é bom, né? O seu amor dura para sempre. São diversos salmos que têm a mesma coisa escrita. Crônicas também, 1 Crônicas também fala. Mas falando sobre Jesus, eu dei uma olhada ali na questão do original, né? Como eu tava com dificuldade para entender a questão da bondade e amabilidade, né, Marlon? Até porque nós temos a nossa tradução em português hoje e são palavras semelhantes, né? São palavras bem próximas. Eu fui dar uma olhadinha no original. E daí eu vi que no original, no grego, né? Eu não entendo, eu não falo nada de grego, mas eu vi que a palavra usada para amabilidade em Gálatas 5:22 e usada para bondade são palavras diferentes, com radicais diferentes também, né? Então, da amabilidade, eu fiz uma busca em outros textos, né? Outros textos da Bíblia, para ver onde que essa palavra da amabilidade aparece também. E daí eu encontrei alguns textos que Paulo escreveu, né? Paulo escreveu, digamos, para a igreja de Éfeso, escreveu para a igreja de Colosso e também para Tito. E eu queria citar aqui, nesse momento, o que ele escreveu, que está lá em Efésios e está lá em Tito, que fala, na nossa versão em português, vai estar escrito bondade, mas a palavra utilizada aí é a mesma que ele utilizou lá em Gálatas para amabilidade. Então a gente poderia alterar ali a palavra para amabilidade sem problema nenhum na nossa tradução. Então, a primeira é Efésios capítulo 2, versículos 6 ao 9, o versículo que tá é o versículo 7, mas eu vou começar adiante só para ter uma ideia do contexto. Que esse é um texto clássico, né? Nós conhecemos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. E aí no versículo 6 ele diz assim, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ali tu bota, em sua amabilidade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, Então por que eu tô colocando isso aqui no momento que a gente tá falando do exemplo de Cristo, né? Até porque eu também pensei no exemplo da mulher adúltera. Eu acho que esse é o melhor exemplo para demonstrar tudo que Cristo era, né? A gente concorda porque a gente cita quase todo episódio. Então é verdade. Esse exemplo. Mas por que eu botei esse texto aí? Por causa que ele demonstra que o sacrifício que Cristo fez lá naquela cruz, ele foi uma demonstração da amabilidade de Deus, que a gente vê nos versículos que eu citei anteriormente, mas também uma demonstração da amabilidade de Cristo, porque Cristo, ele teve que se entregar por nós, né? Que nem eu vou ler de novo. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua amabilidade para conosco em Cristo Jesus. Essa amabilidade, ela tá em Cristo Jesus, né? Como tu bem demonstrou no exemplo da mulher adúltera. Então, assim, se tem
tem algo que Cristo tinha do fruto do Espírito, uma delas era com certeza a amabilidade. A gente vê isso claramente em tudo que Cristo fez, em todos os seus atos e atitudes, né? E principalmente no seu sacrifício final. E lá em Tito, Paulo ele vai falar o seguinte, capítulo 3, versículo 4 ou 6. Mas quando se manifestarem a bondade ou a amabilidade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Aqui ele não joga para cima de Cristo a amabilidade, tá falando mais de Deus, mas também demonstra que o próprio Deus, ali como eu citei antes, tem a sua amabilidade colocada em cima do seu sacrifício, né? Do sacrifício de Cristo. Então, eu não tenho outra, como dizer assim, ficar mais claro que Cristo, ele realmente era alguém amável, ele tinha essa amabilidade, e que tudo que a gente precisa fazer é nos entregarmos realmente para que a gente possa desenvolver isso, porque Cristo tinha, né? Se queremos ser semelhantes a Cristo, obviamente, precisamos ser amáveis também, não concorda? Com certeza. E é uma dificuldade, pra ser sincero, na minha vida, assim, é uma dos... Acho que todos os frutos, a gente também é outro papo, né? Todo fruto fala, tem que melhorar, mas é real, entendeu? Tem coisas que a gente é um pouco melhor, que a gente se lida, e é um fruto que eu devo desenvolver na minha vida, mas é muito latente na minha vida quando eu estou bem com Deus, em relacionamento com Deus, no meu devocional, a minha leitura bíblica, as minhas orações, estando em comunhão com Deus, como a amabilidade ela é muito latente, digamos, eu consigo ver como eu trato e passo por diversas situações muito mais amável com as pessoas, muito mais empático, de uma forma de tratar, de ver que aquilo realmente está sendo demonstrado com a minha vida, que se quando eu estou longe, cara, parece que isso dá uma diminuída, assim, dá um nível, assim, na minha skill lá no meu descritivo do RPG ali, né, a amabilidade vai descendo, assim, e é grave, porque parece que quando a amabilidade ela vem a descer, parece que, não sei se é a ira, se é a raiva ou qualquer outra coisa, parece querer ficar maior do que a amabilidade, né, então tem algo errado aí. Então, nesse sentido, eu vejo como tem que ser muito cuidadoso em todos os frutos, claro, que é muito de se autoavaliar e saber qual a gente deva melhorar, mas é muito perceptível na minha vida quando eu estou longe de Deus, quando a gente fala estar em Cristo Jesus, que para entender a amabilidade eu tenho que entender a cruz, é estar em perfeita comunhão com Ele, para a gente conseguir entender esse atributo em nossas vidas, né? Exatamente, né? Até porque, se a gente for analisar, hoje em dia, que nem tu comentou, né, Marlon, é muito difícil ter amabilidade em nossa vida, né? A gente tá sempre rodeado, assim, de coisas, informações e tudo mais, e coisas que nos estressam muitas vezes, e nós nos deixamos levar muitas vezes, né? Às vezes nós nos deixamos levar até mesmo por informações que não são verdadeiras, né? Que são falsas, e a gente acaba deixando aquilo lá nos afetar, e nós passamos a descontar isso em pessoas que nem têm culpa. Então nós acabamos deixando a nossa amabilidade de lado, né? Por causa do estresse, do nervosismo, da raiva, e às vezes quem acaba pagando o pato são pessoas que não tem nada a ver com a situação, o que aconteceu no nosso trabalho, ou alguma coisa assim, né? Às vezes a gente desconta em familiares, desconta em amigos, né? A amabilidade acho que fica muito claro dentro de casa, né? Como a gente trata nossos pais, nossos cônjuges, nossa família, acho que isso fica muito claro, porque é isso que é confrontante de Jesus e da Bíblia, porque é isso, amem os seus e orem pelos seus inimigos, né? Então tem aquele estresse, tem aquela pessoa que tá fazendo mal no trabalho, ele diz, cara, ore por eles. E meio que assim, tipo, cara, chega em casa, ora pela essa pessoa, e quem tá em casa não tem que sofrer com isso, eles não tem nada a ver com isso, e vamos lá, né? Mas é bem complicado isso no dia a dia, e a gente tem que estar ali em comunhão, em relacionamento com Deus, pra gente perceber, e não fazer com que nós venhamos a desconsiderar esse atributo, ou não imaginar que a gente precisa ser amável, né? Como eu disse, é um atributo pouco falado, né? Mas quão importante a gente orar e dizer, Deus, me dá uma habilidade, me faça realmente entender a tua cruz e saber que você é bondoso comigo todo dia
pelo meu abrir dos olhos. Você já foi bondoso, o Senhor já me deu uma nova chance, o Senhor já me deu uma nova chance de recomeçar e fazer tudo diferente, cara. Deus, você já me amou muito por isso, então eu tenho que retribuir esse amor, né, com os outros, para com os outros, né, bem por aí. Talvez seja um atributo pouco falado, porque, de certa forma, pode ser que as pessoas estejam meio que anestesiadas, né, do jeito que as coisas são, porque tu pode ver, se alguém não tem paciência, né, é facilmente perceptível isso, a pessoa fica impaciente, fica nervosa, não, você precisa orar por paciência. Agora, se a pessoa tá nervosa e não tem nada a ver com paciência, porque alguma coisa tá estressando ela, ou ela tá brava com as pessoas, tá deixando de ser amável, ninguém vai falar, você não está sendo amável. Não, essa pessoa, ela é assim, né? Então eu vou suportar, porque temos que suportar uns aos outros, né? Aí tu tira o versículo do contexto, né? Tu entende errado, não, tem que suportar ele do jeito que ele é. Também não é assim, né? Exatamente. Então eu acho que as pessoas estão meio anestesiadas e acabam aceitando as coisas do jeito que são. E aí a amabilidade é algo que ninguém quer ter, ninguém acha que é importante. Todo mundo tem, ou ninguém tem, não é importante ter, sendo que faz parte do Espírito Santo, né? Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem o fruto do Espírito Santo, que é todos esses atributos que nós temos tratados. E mais ainda, né, Marlon, tu comentou sobre amar o inimigo ali algumas vezes. Paulo, ele deixa bem claro que a vingança, ela pertence ao Senhor, né? Lá em Romanos 12, ele vai dizer que a gente tem que retribuir o mal com o bem. Não retribuir o mal com o mal, né? Mas o mal com o bem. Por isso que ele tem aquele clássico, né, versículo que se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né, que ele comenta para vencer o mal com o bem. Então, a ideia é que se nós formos amáveis e nós realmente não deixarmos que nada afete o nosso relacionamento com Deus, o nosso humor, o nosso jeito de ser, as pessoas vão, digamos assim, vai ser diferente. Com certeza. Eu não sei como é que vai ser, porque eu não sou perfeito como deveria. Como deveria ser perfeito como Cristo é, né? Então eu nunca pude ter experiência de testar como que é realmente tu ter super controle e ser sempre amável em todas as situações, e mesmo que a pessoa esteja te destruindo. Então eu não sei qual que vai ser a reação da pessoa, mas segundo Paulo ali, né, a gente vai montar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, né? Veja só. Exatamente. E, Marlon, a gente já tem comentado aí como que a gente faz pra desenvolver melhor, né? Pra aprimorar a amabilidade em nossas vidas, né? E tu comentou muito bem que a gente tem que se aproximar de Deus, muita oração e tudo mais. E eu tenho outro texto de Paulo que ele fala sobre a amabilidade, né? Ele usa a palavra bondade, mas ali no contexto é a amabilidade, a palavra do original que eu busquei lá, né? E é Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao 14, é bem semelhante ao texto de Gálatas, mas ele diz o seguinte: eu peguei do 9 porque tem um contexto bem interessante ali que ele fala. Nos serve como a questão de como a gente pode aprimorar isso, como que a gente pode melhorar na nossa amabilidade. Ele diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, ou no caso aqui, amabilidade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, precisamos estar conectados com Deus, deixando o velho homem para trás e nos revestindo do novo, para que a gente possa crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo, né? E deixarmos qualquer diferença que tivermos uns contra os outros de lado, para que a gente possa então nos perdoar, nos suportar, estarmos juntos orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros e assim tendo amabilidade. Sim, exatamente. Eu fico pensando na questão da desenvoltura. Eu pego muito exemplo da minha vida. Como eu disse, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu acredito que de como fazer, a gente entra em todos os pontos e todos os frutos é orar, né? Que a gente
gente deva realmente orar sobre isso, é muito importante, mas é muito na prática, né? Aquela questão de você orar e pedir e Deus parece colocar a situação ali, né? Então eu acho que ficou muito bem introduzido de como nós devemos desenvolver isso, né, Duda? Tem um texto de onde eu estava estudando, né, sobre a amabilidade, que fala justamente sobre isso, né? Sobre o nosso eu, o nosso coração, querer crescer em cima disso e não deixar que a amabilidade se desenvolva, né? E ele diz mais ou menos assim no texto: imagine como seria a nossa igreja e nossos lares se morrêssemos para o eu ao ponto de vivermos realmente assim. Teríamos um poder e um testemunho contra o qual as portas do inferno nunca poderiam prevalecer. Qual é a única coisa que nos impede de sermos amáveis, no caso, né? Nada além de nosso coração pecaminoso, vingativo, que frequentemente nos faz agir como publicanos. E isso é muito forte porque eu mesmo tenho vivido uma situação no trabalho em que uma pessoa, ela tem feito mal para algumas pessoas no trabalho e eu tenho visto tudo isso. Eu tenho visto a pessoa talvez fazendo mal e indo não só contra Deus, mas contra nós, pelo nosso trabalho. Tem eu e uma outra amiga que somos cristãos no trabalho e nós, graças a Deus, temos uns aos outros para conversar, para ver que, tipo, como é difícil. Deus nos ajuda a sermos amáveis, né? Inclusive, quando eu estava estudando, ela me mandou o versículo de Mateus 5, né, que eu li do 43 e 48, ela me mandou aquilo. Eu falei, meu Deus, eu tô estudando sobre isso também, né, sobre ser perfeito. Então, tipo, quando Deus disse sejam perfeitos, ele não tá brincando, ele tá dizendo a verdade. Ele quer realmente uma transformação no nosso coração, ele quer que nós venhamos a ser transformados. E a gente se deparar com pessoas assim, no meu caso, num trabalho, é muito botar à prova e falar, cara, você entendeu o que é minha cruz? Você entendeu o que é meu amor pra você? Então tá, então ame agora. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, colocar em prática esse plano de perfeição, esse plano da salvação, esse plano de santificação, é um trabalho duro todo dia, mas é algo que Deus nos pediu e que não é impossível, né? Ele já venceu tudo isso, ele já nos colocou, ele já deu a cruz pra nós, ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, então é muito transformação de caráter, né? Eu tenho sentido que a amabilidade é uma transformação no meu caráter, de que eu gostaria, o meu velho homem, ver todas as situações e todas as respostas na ponta da língua pra tratar aquela situação, né? Dente por dente, olho por olho. Mas aí você entender Deus na tua vida e falar, tipo, cara, mas isso não é o certo, né? Então seja amável. Então essa situação é bem complicada. Como eu devo desenvolver isso? Cara, é muita oração e muita percepção da cruz, do significado da cruz na tua vida, principalmente, né? Então aí eu acho que vai haver transformação, vai haver mudança sobre tudo que a gente tem em nossa vida. Muito bem, Marlon, então conversamos aí sobre a amabilidade. Eu tenho que dar uma pausa, porque senão fica sobre a amabilidade, sabe? Amabilidade. Fica junto dois As, né? Amabilidade. Estamos falando aqui sobre a amabilidade. Sobre a amabilidade. Não, sobre a amabilidade. É complicado. Mas vamos lá para as considerações finais, Marlon. O que importa aí é considerações finais, não como se fala a amabilidade. Por favor, suas considerações finais. Eu acho que vem novamente, acho que eu já fiz isso em algum episódio, mas eu termino como eu comecei. É uma questão de oração, de orar por ter a habilidade de amar. Nossa, isso ficou sensacional. Eu vou gravar, eu vou fazer um quadro disso. Né? A habilidade de amar, tipo, cara, e só é possível ter essa habilidade quando estamos em Cristo. É aquela mutualidade, é uns aos outros e estar em Cristo Jesus. As possibilidades de estarmos em Cristo Jesus é que nos vai possibilitar de sermos amáveis, de termos amabilidade para com os outros, de externar todos esses atributos, como você levantou muito bem, Duda, de realmente externar todo esse amor que Deus teve por nós primeiro e por isso amamos uns aos outros. Muito bem, Marlon, muito obrigado aí pelo seu tempo aí de conversar com a gente e também por toda esse compartilhar. E eu também concluo que, assim como todos os outros episódios da série Fruto do Espírito, é importante a gente, né, desenvolver esses atributos, deixar, na verdade assim, não é nem nós desenvolvermos, né, é nós orar
pegarmos, como tu falou, Marlon, nos entregarmos a Deus e deixar que Deus faça o serviço. Perfeito. Só que para que Deus possa fazer o trabalho, para que o Espírito Santo possa tomar conta e habitar o nosso coração, né, por completo, e assim, então, os frutos aparecerem em nossa vida, nós precisamos deixar que isso aconteça. Nós precisamos nos entregar, precisamos depender totalmente de Deus, né, para que então a gente possa, a partir desse momento, não mais agir como nós agimos, mas agir como Cristo agiria, né? Perfeito. Fazer o que Cristo faria e sempre estar conectados com Deus para poder fazer a vontade dele. Então é isso, né, Marlon? Acho que por hoje, então, vamos ficando por aqui. Para quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, para quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico, Dandeco! Nossa, hoje nós estamos nas presenças juntos. Estamos em louco, ou em loco, né? Mas aqui não tem ninguém louco, porque na verdade somos loucos por Jesus. Ah, essas frases. Dandeco, vamos lembrar o nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode acessar o pelamordedeus.org.br/iTunes e nos avaliar lá no iTunes. Veja só, você vai ser redirecionado. Dandeco, vamos então aos feedbacks do episódio 124. Nós falamos sobre o poder da oração. Quem foi o primeiro dessa vez? É sempre ele, o mítico Abner Lobo. E o que o Abner Lobo disse? Estou orando pelos queridos Lourival Gonçalves e Débora de Menezes Souza. Olha só, hein? Fantástico! O Abner Lobo, né? Mítico. Ali sempre presente aqui como primeiro colocado, né? Dos nossos E veja que ele já está orando por algumas pessoas que estão meio desaparecidas. Olha só, não estão conseguindo assumir a liderança. E quem veio logo em seguida, que é figurinha carimbada aqui na área de É o feedbacks. Mael Spinelli. E ele disse o que, Dandeco? Graça e paz, pessoal. Ótima abordagem ao tema. Foi exatamente no ponto que muitos cometem vários equívocos. Tenho que complementar com o comentário estrogonoficamente sensível sobre a importância e intimidade com o Pai que a oração proporciona. Em sua misericórdia, Ele nos dá privilégio de orar sobre assuntos que culturalmente tememos falar, vide Salmo 88, e liberdade de pedir sua ação em súplica. Uma vida de oração é o privilégio que muitos veem como pesar ou querem tirar esse assunto da chamada tensão bíblica, soberania divina versus responsabilidade humana. Mas como Ed disse brilhantemente, é o tipo de assunto que deveríamos acreditar e praticar, e não fazer questionamentos tendenciosos, nem usar como forma de ataque a pessoas de vertentes soteriológicas diferentes. Vamos continuar orando uns pelos outros. É isso aí, brilhantemente é o feedback, né, que deixou aí o Mael Spinelli, porque, sabe o que, Dandeco? Ele é uma pessoa inoxidável, por isso que é brilhante. Que sacada. Ai, mas é isso aí, oração é muito importante, né, e realmente é complicado, né, entender esse equilíbrio, mas vamos ao próximo, Dandeco. O próximo é o Igor Reis. Que disse o quê? E aí, pessoal do PADD, se alguém passar essa pauta pro papel, já é um sermão pronto. Vocês me lembraram de uma técnica que eu aprendi com o professor, o acrônimo ACAS. Adoração, confissão, agradecimento, súplica. Com essa colinha, eu aprendi a orar mais e melhor. Fica a dica, valeu! Muito obrigado, Igor Reis, principalmente por, né, essas dicas aí, né, de uma ordem na oração, veja só. E sobre a questão de um sermão pronto, foi exatamente isso que eu fiz. Logo depois da gravação, né, foi o que eu falei, né, na igreja no domingo, né, veja só. E ele pegou bem o lance aí, né, que a gente tinha comentado no podcast. Mas, Dandeco, temos gente nova aqui na área de feedbacks. Quem é? É a Juliana Belizer dos Santos Hu. O que ela disse? Muito bom o episódio. Foi o primeiro que eu vi do PADD, mas gostei muito e já tá nos meus feeds. Sobre a oração, tenho muita dificuldade com orar em público porque sou muito tímida. Mas quando não tem jeito mesmo, eu oro.
Na minha vida devocional também preciso melhorar muito, mas pelo menos tento ficar em oração ao longo do meu dia. Preciso melhorar a questão de ter um tempo do dia especificamente para isso. Este ano o livro do Tim Keller sobre a oração está na minha lista, porque é um assunto que preciso estudar e praticar mais. Parabéns pelo podcast, abraço! Fantástico, sensacional, né? O feedback aí da Juliana, aí, nova ouvinte, Dandeco, veja só. Temos aí gente nova aí. Ela teve o prazer de ouvir o seu podcast com a minha incrível voz. Olha só, uma pessoa, né, a Juliana, já percebemos pelo seu feedback, ela é uma pessoa subjetivamente qualificada, pessoa retumbante aí pra deixar um feedback de garbo e elegância. Uma pessoa dandy, né? É uma pessoa dandy, com certeza, né, Dandeco? Mas então vamos ao próximo. Opa, o próximo é ele, o Abner Lobo. Que voltou dizendo o quê? Que episódio foi esse? O que tu escutou? Eu confesso que preciso melhorar e muito minha vida de oração. Muito bom esse episódio, obrigado, manos. Um abraço. Um abraço, Abner Lobo. Você que é uma pessoa sensiada mental, né? Como diria nosso nobre amigo e ouvinte, Abner Lobo. Ele mesmo diga isso, né? E, Dandeco, além de agradecermos ao Abner Lobo e todos os que deixaram seu feedback hoje aqui, o que nós temos agora? O momento indicação. E o que vamos indicar hoje? É o Betcast Vida Nova, episódio 06, Fé e Razão. Olha só, link no post. Episódio aí do BTcast, especial ali da Vida Nova, né? Ali que eles têm ali com a editora, falando sobre Fé e Razão. Mas eu quis indicar esse episódio justamente porque eles falaram do livro que nós vamos, né, fazer um concurso cultural futuramente, né? Fiquem ligados aí na área de feedbacks, né? Porque nós tivemos a doação do nosso ouvinte que vai sortear um livro. Vai ser do aí. tipo, quem comentar mais leva? Na verdade vai ser um concurso cultural, né? Porque sorteio, né? Ilegal, né, Dandeco? Sem autorização da Caixa, né? E pagar a taxinha, né? Mas vamos fazer esse concurso cultural aí em breve. Fique ligado na área de feedbacks aí pra você ganhar, né? Esse livro que eles comentaram lá no BTcast, veja só. Livro sobre apologética, né? Fica a dica então, Dandeco. Por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais. Até! Dedo de ti. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se amabilidade é a habilidade de amar, então a habilidade de odiar seria odeiabilidade? Será que existe essa palavra? Sei lá, né? E aí a gente tem a bondade. A bondade é... Então nós temos assim, os atos de ser bom, né? Então seria bombilidade. Bombilidade é a habilidade de ser bom. Bombilidade, né? Eu achei a semântica de amabilidade sensacional. Só isso. Olha ali, ó. Agora se cruzou... Alegria. Alegrabilidade. Habilidade de ser alegre. Alegrabilidade, meu chapéu. Não, que alegria não é um verbo, né? Alegria não é um verbo. Aí não dá. Tem que ser de verbo só. Não, mas show. Ó, tem umas pessoas, sabe o que elas têm? Elas têm a fofocabilidade. Que é a habilidade de fofocar. Aí tem outras pessoas que daí... Agora no modo bom, né? No modo bom. Que elas têm a mansabilidade. Que é a habilidade de ser manso. Olha ali, ó. Mansabilidade. Eu vou usar isso pra tudo agora. Sim, já pensou se o Paulo pega lá, Gálatas, deixa eu ver aqui, Gálatas, o 5, tinha fechado pra Big Romanos. Aí Gálatas ele escreve assim, mas o fruto do Espírito é amabilidade, alegrabilidade, passabilidade, pacientabilidade, amabilidade, bombilidade, febilidade, mansubilidade e domínio próprio habilidade. Meu Deus, cara. É tudo habilidade, né? Tudo habilidade. Tem habilidade, é habilidade. Então... É só habilidade, mas não tem ação nenhuma, né? A ação é só habilidade. Tem que ter habilidade. Então é bem por aí mesmo, cara.
Vou fazer um quadrinho com todas as habilidades. Vou pesquisar o que tem de palavras. Faz a amabilidade, aí junto da amabilidade tu bota habilidade de amar. Aí embaixo assim, aí tu bota alguma coisa relacionada com isso, a frase da oração, né? Que a oração é preciso orar e ação. Não. Aí, ó. Vai mais uma, vamos lá. Essa aí tu conhecia? Essa eu conhecia. A amabilidade. Vamos lá. Nossa, tem nada a ver os sinônimos. Amabilidade é alegria, sorriso, educação, favor, fineza, afabilidade. Olha ali. De ser afável. De ser afável. Habilidade de ser... Hospitabilidade. O que é? A habilidade de ser hospitaleiro. De ser hospitaleiro. Receptividade, habilidade de ser receptivo. Cordialidade, habilidade de ser cordial. Nossa, sensacional. Tem vários ali, ó. Olha ali. Ó, tem um aqui, ó. Moendabilidade. Moendabilidade. Quando determinado material é difícil de moer, deverá dizer-se que se caracteriza por elevada ou baixa moendabilidade. Meu Deus. A facilidade ou dificuldade de moer. Moendabilidade. Nossa. Habilidade. Debilidade. Labilidade. Ser débil. Se ser débil. Fragilidade. De ser débil. Deixa eu ver. Volubilidade. Ó, habitabilidade também. É de habitar. Habilidade é habitar. Verdade. Tipo assim, tu tem a tua casa é habitável, então tu define a habitabilidade dela. A jovialidade. A habilidade de ser jovial. Olha. Possibilidade. Habilidade de ser possível. Faz sentido. Faz sentido. Responsabilidade. Habilidade de ser responsável. Olha. Ó, rentabilidade. Habilidade de ser rentável. Pro português ficou fazendo. Cara, eu acho que assim, ó, esse habilidade aí, o sufixo que tu usa, né? Tu usa pra tudo, não é? Ele vem de habilidade, né? Só que o habilidade não é habilidade, tipo assim, amabilidade, então é habilidade de ser amável. Não, porque habilidade mesmo é uma palavra que usa o sufixo habilidade, ou seja, habilidade é habilidade de ser hábil. Então, sabe o que eu acho que essa habilidade é? É quando tu precisa medir o quanto que aquilo lá, digamos assim, é bom ou ruim, sabe? Vamos analisar a rentabilidade dessa ação. Vamos analisar a responsabilidade dessa pessoa. Tu quer saber se essa pessoa é responsável ou não. Então vamos analisar a amabilidade dessa pessoa, pra ver se ela é amável ou não. Entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Aparece aqui, ó, emprego do sufixo dade e idade. É crescido adjetivos para formar substantivo que expressem a idade. É a ideia de estado, situação ou quantidade. Não, mas esse aí que tu tá vendo é o dade, tem que ver o bilidade. Bilidade. Por exemplo, tu tem a palavra possibilidade, se algo é possível ou não. Visibilidade, se é visível. Mas aparece aqui pra isso, ó. Tipo, o presidente foi tratado com muita amabilidade pelo anfitrião. Condição de amável. Isso, com muita amabilidade. Porque tu não vai falar assim, ó, com muita amável. Isso aí. Aí tu vai ter que falar assim, ó, o fulano de tal foi tratado amavelmente pelo ciclano. Aí isso quer dizer se foi pouco, com pouca amabilidade, com muita amabilidade, tu não tem que dizer como dizer muito ou pouco amável. Só se ele foi tratado com muita, não. Aí ele foi tratado de forma pouco amável ou muito amável, entendeu? É isso aí. Então aparece como condição. Condição ou estado. Que nem aqui, ó. Olha ali. As medidas contribuirão para dar sustentabilidade. Sustentabilidade, condição de sustentável. Né? Ou seja, se no fruto do espírito ali tem que existir amabilidade, significa que quando ele fala de amabilidade, nós precisamos ser amáveis aí num nível elevado. Isso aí. Podemos interpretar dessa forma. Bom, legal, não? Tipo... eu vou botar isso aqui nos extras, porque senão vai ficar difícil de montar. O cara escuta todo episódio, tem nada, e depois chega nos extras e entende. É verdade. Os caras vão ouvir os extras e falar, lá, os caras entenderam que era uma habilidade só depois de gravar. Agora sim que vai pros extras, agora sim. Show de bola.